E aí, gente, tudo bem? Mais uma vez eu tô aqui para dar a dica de como criar campanhas mais criativas. Vocês já pararam para pensar, nossa, como que eu posso criar campanhas mais criativas? Muito simples. Muitas pessoas acham que para criar as campanhas criativas ou para ter muitas ideias, a gente precisa saber um bom programa de 3D, um Photoshop, saber manipular imagens, né, cortar imagens. Olha, tudo isso é importante saber sim, só que isso é o que a gente chama de técnica. É a técnica que você vai aplicar depois que você pensar na sua campanha criativa. E como que eu penso na minha campanha criativa? É muito simples. A gente começa a estruturar uma mensagem visual ou a gente começa a estruturar um projeto de design, produto, interiores, gráfico, através de uma simples estrutura de pensamento, ou uma estrutura de mensagem visual, que é o que a gente chama, né? Uma estrutura visual. Qual que seria essa estrutura visual? O primeiro passo não é a execução, não é a questão da utilização de técnica de softwares de 3D ou Photoshop. O primeiro passo é a gente estruturar o que eu já falei, a nossa mensagem visual, né? Mensagem visual, gente, tenham a ideia de projetos, tenham a ideia de desenvolvimento de um produto, tenham a ideia de um projeto de arquitetura, ou seja, é aquela mensagem visual que a gente quer passar, que a gente quer transmitir, né? Não julguem a mensagem visual como, sei lá, uma carta ou um cartaz, né? Encare a mensagem visual como o teu projeto, tá? Então, existem três formas, três estruturas, né? Aí. É o que a gente chama de estruturação abstrata, estruturação representativa e estruturação simbólica ou de input visual, né? Escolhendo essas três possibilidades, a gente começa a criar a nossa campanha criativa, ou a gente começa a entender da onde que nós vamos tirar ideias para compor aquele layout, ou para compor aquele ambiente que nós precisamos criar. Ao escolher a estrutura da mensagem, fica fácil da gente manipular ou da gente organizar os elementos morfológicos, os elementos dinâmicos e escalares da linguagem visual. Tá complicado? Complicou? Então vamos passo a passo agora. Primeiro, a gente escolhe um objetivo. Depois, a gente escolhe o tipo de mensagem. Depois, a gente vai escolher os elementos morfológicos, elementos dinâmicos e escalares. Aí, então, a gente faz os estudos de composições e aplicações das leis visuais. E no final, a gente avalia. Entendeu agora? Então, vamos passo a passo. Primeiro, a gente escolhe o nosso objetivo. O nosso objetivo, ele pode ser um objetivo de comunicar alguma coisa, um objetivo de informar, ou um objetivo de fazer com que a pessoa pense ou reflita. Depois disso, a gente vai escolher o tipo de mensagem que a gente quer. Se a mensagem vai ser abstrata, representacional ou de input visual. Em seguida, a gente vai escolher os elementos. Então, a gente tem os elementos morfológicos, que são linhas, contrastes de cores, proximidade, aleatoriedade. Aí a gente tem os elementos dinâmicos e escalares, curvas, contrastes de tamanho, movimento na linha e forma. E a gente tem a questão da composição, né? Se a gente vai utilizar esses elementos dinâmicos e escalares para compor ou se a gente vai usar uma estrutura de composição de layout já pré-estabelecida, como é o caso da regra dos 3/3. Neste caso, a composição, a gente pode utilizar elementos dinâmicos ou escalares para desenvolver um ponto de tensão, para desenvolver uma aleatoriedade dos elementos. Bom, aqui eu trago uma mensagem da WWF já feita e pontuando alguns elementos, né?
Então, a área desmatada, né, ela acaba sendo aqui um ponto de tensão, né, não deixa de ser um contraste também de cores aí, e é um anúncio de equilíbrio assimétrico, porque essa parte dessa mata desmatada dá um desequilíbrio de peso e de volume. Além disso, o que mais tem nessa imagem? Essa imagem, né, como a gente já viu, é uma imagem de input visual, porque é uma floresta no formato de pulmão. Então, é uma mensagem ecológica, né? É uma mensagem simbólica, né? E aí a gente tem algumas árvores espalhadas, né, que é onde a gente vê algumas leis, né, alguns elementos dinâmicos escalares da linguagem visual, como, por exemplo, a aleatoriedade, o agrupamento, a gente tem aqui o negativo e o positivo, né? A aleatoriedade e o agrupamento a gente vê muito nessas árvores em volta dessa massa maior que seria o pulmão. E você, gostou da nossa dica? Quero ver quais são os elementos que você vai utilizar agora para fazer a sua campanha criativa. Fique ligado em mais dicas e não esqueça de dar o seu like aqui embaixo, comentar o vídeo e dar uma olhada nos nossos cursos da Tria Prima. Até mais, pessoal!